Bom, gente, bora lá pro nosso papo de hoje, já que tá tudo certinho aí na transmissão. Vamos começar a nossa conversa, que hoje tem muito tema. O quê? Animada para aprender muita coisa com você. Vamos ver, é uma troca, tá? É Carol, né, que falou isso? É uma troca, tá, Carol? Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou dar uma atenção aos comentários, às dúvidas, a tudo que vocês tiverem para contribuir também, tá bom? Então, bora lá, minha gente. Hoje o papo é autoestima, identidade, como nós agimos ou reagimos às diferentes situações da nossa vida, tá? Eu fixei aqui no comentário um título um pouquinho menorzinho para facilitar a nossa vida, que é autoestima e individuação, porque a gente vai falar muito dessas duas coisas, beleza? Oi, mano. Meu irmão acabou de entrar. Tudo bom? Saudades. Então, gente, bora lá, bora falar de autoestima mais uma vez. E aí muitas pessoas me perguntam, Ediane, por que você fala tanto sobre autoestima? Quero começar explicando isso. Primeiro, porque tanto na minha vida pessoal, no meu processo pessoal, como terapeuta, conversando com outros colegas terapeutas, o que a gente vê é que, em algum momento do processo, da grande maioria das pessoas que nos procuram, a autoestima vai ser um ponto, vai ser uma questão a ser trabalhada, tá? A autoestima não é tudo, mas ela é muita coisa. Ela está por trás de muitas das formas como nós agimos ou como nós reagimos às situações da nossa vida, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tem muitos autores que estudam sobre autoestima, que usam diferentes lentes, diferentes óculos para falar sobre esse tema, mas tem alguma coisa que a maioria deles concorda, tá? É que a autoestima tem uma relação muito grande com como a gente se relaciona com as outras pessoas, com como a gente age nos nossos relacionamentos familiares, pessoais, com o trabalho, com o dinheiro, com como a gente se porta diante dos desafios que a vida nos propõe. Para vocês terem uma ideia, tem autores que relacionam a autoestima até com alguns processos de adoecimento, como ansiedade e pânico, por exemplo, tá? E eu vou dizer para vocês que nessa visão que eu vou apresentar para vocês hoje, a autoestima se relaciona até com a forma como a gente se conecta e manifesta a nossa espiritualidade, tá? Porque eu vou falar para vocês de uma visão, um desses óculos, uma dessas lentes que eu vou trazer para vocês, é muito baseada na psicologia analítica. Eu vou temperar com outras linhas de pensamento, mas eu vou trazer muito da psicologia analítica, que é uma psicologia que entende o homem ligado ao sagrado, né? O Jung, que foi um psiquiatra, médico e psicoterapeuta, suíço, criador dessa linha de pensamento, principalmente na segunda metade da vida dele, quando ele já estava mais maduro, ele assumiu muito claramente essa consideração da dimensão espiritual do humano, né? No começo ele ainda dava umas disfarçadas ali, ele era um homem que estava dentro da academia, isso não era tão fácil de ser explorado assim, mas principalmente na segunda metade da vida dele, ele coloca que não tem como entender um homem desconectado da sua dimensão espiritual. E aí eu não tô falando, gente, de religião, tá? É bem diferente de religião que eu tô falando de espiritualidade, dessa conexão de cada um de nós com o sagrado, com o divino, que não é um divino que tá lá longe, tá lá distante, que vai me salvar, é um divino que tá aqui bem pertinho da gente, né? Em nós e no outro, e essa conexão com o sagrado, como você conceba sagrado, tá? Então a autoestima vai interferir até nisso, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? E aí, quando a gente pensa em autoestima, hoje em dia, a gente escuta muita coisa sobre esse aspecto, né? A gente, se der um Google, você vai achar lá 200 mil sites, 10 formas de melhorar sua autoestima, 10 dicas de como ter uma autoestima maravilhosa. E muitas vezes esse assunto acaba sendo banalizado, ele acaba sendo tratado de uma forma demasiadamente superficial, tá? Porque acaba sendo relacionado com eu me achar bonito ou bonita, eu ter o corpo X ou o corpo assado, ou eu ter um emprego bacana, eu ter um status bacana.
A autoestima muitas vezes acaba sendo relacionada com esse aspecto mais superficial da nossa vida, né? E aí o que acontece? Acontece que eu vou lá, faço os treinamentos, os 10 passos, sigo os 10 passos que tá lá no site que eu vi de como melhorar a minha autoestima. Treino na frente do espelho todos os dias, olho na frente do espelho e falo, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhosa. E aí acontece alguma coisa, uma pequena coisa, no meu relacionamento, no trabalho, ou na minha rede social, ou um amigo faz ou fala alguma coisa, e aí, bum, né? Acabou. Todo aquele treinamento, aquela atitude que que tava ali já ensaiadinha, né? Aquela resposta que estava na ponta da língua, desaparecem. E eu me vejo nu diante da minha insegurança. Por que que isso não é suficiente para a gente falar em melhora de autoestima? Porque a grande maioria dessas abordagens, elas vão estar vinculadas muito a uma questão comportamental e atitudinal. E para chegar no comportamento e na atitude, a gente tem que fazer um mergulho um cadinho mais profundo. Então é essa abordagem sobre autoestima que eu queria trazer para vocês hoje, de algo que está muito mais profundo, muito anterior às atitudes. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então tá bom. Vão me sinalizando se tá tudo certo, vocês estão me ouvindo e tal. E aí, gente, vamos começar bem do básico, do beabá. O que é autoestima? Grande maioria das abordagens que a gente vai encontrar vão definir a autoestima como uma atribuição de valor que eu faço para mim mesmo. Né? É como eu me vejo. E aí começam algumas confusões. Por quê? Primeiro, se eu falo em atribuição de valor, para atribuir valor a alguma coisa, eu preciso de uma referência, certo? Para dizer que uma coisa é boa ou ruim, é bonita ou é feia, tem alto valor ou tem baixo valor, eu preciso de uma referência. Se eu estou, de uma escala minimamente, né? Se eu estou atribuindo valor a mim mesmo, eu preciso de uma referência que tem que estar fora de mim. E aí começam os nossos problemas. Por quê? Porque quando a gente vai falar, daqui a pouquinho eu vou falar de identidade mais, e aí a gente vai falar numa referência que está fora da gente. Que a gente precisa do outro para entender quem nós somos, para entender qual é o nosso valor. Esse é o primeiro complicador. Daqui a pouco a gente vai explorar ele mais um pouquinho. Segundo lugar, uma confusão muito comum acontece quando a gente fala sobre autoestima. Porque muitas pessoas vão entender a autoestima boa como sendo eu me achar maravilhoso em tudo, excelente, pica das galáxias, né? Só que se eu me acho maravilhoso em tudo, em todas as formas, de todos os jeitos, em todas as situações, ou se eu me acho péssimo em tudo, muito inferior à grande maioria das pessoas que eu conheço, se eu me acho cocô do cavalo do bandido, tanto uma coisa quanto outra vão dizer de um problema com a autoestima. Nos dois casos, eu tenho um problema com a autoestima, tá? Porque uma autoestima considerada saudável, ela é aquela em que eu consigo olhar para mim mesmo sem idealizações, tá? Sem essa fantasia, sem esse enredo que eu crio na minha cabecinha sobre mim e sobre os outros. Então eu consigo olhar para as minhas potências, me apropriar das minhas potências e dos meus talentos sem constrangimento, mas eu também consigo olhar para aquelas coisas que eu não admiro em mim mesma, para aquelas coisas que eu preferia não ter ou não ser. Eu consigo olhar para essas duas dimensões e acolhê-las e aceitá-las. Apesar de olhar para coisas que eu não admiro em mim, repito, eu consigo me sentir merecedor de amor e de pertencimento. Eu consigo, apesar das dificuldades, das minhas limitações, do que eu não gosto em mim, eu consigo ter amor próprio. Então a gente vai falar de autoestima quando a gente fala desse acolhimento de todas as nossas partes. E isso faz, quando eu acolho as partes minhas que eu não gosto em mim, isso faz também com que eu tenha menos constrangimento de manifestar para o mundo os meus talentos e as minhas potencialidades. Tá? Aí entramos numa outra questão, que é o que é esse tal de amor próprio, né, minha gente?
Aí começa uma outra pequena confusão. Por quê? Vamos começar da palavra amor. Quem viu a live do Rex Thomas, pode aí falar pra mim, eu vi. Uma live que eu fiz com o terapeuta, Rex Thomas, onde a gente falou de amor, medo e relacionamento. E ele trouxe uma definição de amor muito interessante. Quem não viu, depois passa lá no YouTube pra ver. Mas o Rex fala de amor como diferenciando amor de emoção, né? Então ele diz, amor não é uma emoção, né? E na psicologia também, nessa visão que eu tô trazendo aqui pra vocês, a gente também entende dessa forma, né? Então o amor, ele não é uma emoção, ele não é um sentimento. A gente experimenta, a forma que a gente tem de experimentar o amor, de vivenciar o amor, ele vai passar pelas emoções e pelos sentimentos. Mas o amor, ele tá acima disso, né? Ele é uma força, a gente pode assim dizer, né? Uma força que ela talvez seja a maior força da natureza e que está presente em tudo e que emana de tudo. A grande questão é como é que eu me conecto com essa força e canalizo ela para mim mesmo. Porque eu consigo canalizar essa força para o outro com muito mais facilidade, né? Por que às vezes eu tenho mais facilidade de amar o outro do que amar a mim? Já pensaram sobre isso? Pois é, porque eu estou olhando para o outro, eu consigo ver o objeto para o qual eu estou canalizando. Eu preciso de um objeto para poder realizar, para manifestar essa força, né? E quando o objeto está fora de mim, eu consigo olhar para esse objeto e manifestar essa energia. A grande questão é que para ter amor próprio, ou seja, amor por mim mesmo, eu preciso canalizar essa energia para dentro. E aí eu preciso olhar para esse objeto que sou eu mesma. E aí é o que dá trabalho, minha gente. Aí é que vem a confusão, é a gente olhar pra gente mesmo sem historinha, sem enredo, sem fantasia, né? A gente olhar pra gente mesmo como a gente é de verdade. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho porque isso é um processo profundo e que vai passar por etapas. E que as primeiras etapas a gente vai se deparar com coisas que a gente não gosta na gente, que a gente não admira na gente, que vai dar medo, que vai dar desilusão, que vai dar decepção, tá? E é só quando a gente atravessa essa etapa que a gente consegue fazer o que o Jung vai chamar de processo de individuação, ou seja, esse encontro com a nossa essência maior, esse encontro com o que ele chamou de self, ou de si mesmo, né? Então, vamos voltar um pouquinho agora de psicologia, né? Na live passada, eu discuti um pouco com a Cláudia Sombra, né? Esse aspecto mais inconsciente da nossa personalidade. Então, vamos pensar que a nossa personalidade tem aspectos que são conscientes. Lembrando que a gente está aqui usando a lente da psicologia, a gente está falando de consciência a partir desse óculos da psicologia, né? Então, são coisas que a gente sabe sobre a gente mesmo e tem uma parte muito gigantesca que é inconsciente, que eu não sei sobre mim. Nessa parte que é consciente, vão ter algumas estruturas, né? Uma delas vai ser o pequeno eu, né? Ou que a gente pode chamar de ego também. O ego, ele conversa com o meu inconsciente, mas ele é o centro da minha consciência, ele é o que me dá a noção do que eu sou, é o que eu sei sobre mim. E aí quando a gente vai aprofundando, também tem a persona, que são os personagens que a gente usa socialmente para se adaptar aos conceitos, aos contextos, desculpa. Só que aí quando a gente vai aprofundando nessa psicologia do indivíduo, a gente vai passar lá dentro do inconsciente pessoal de cada um, a gente vai ter várias forças, várias energias atuando, né? Que o Jung usou vários nomes para descrevê-las. Sombra, nossa live passada, é um delas. A representação do masculino e do feminino em nós, né? Ânima e ânimos. Os nossos complexos, enfim. Dentro desse inconsciente vai ter também o centro, o nosso self, o nosso eu mesmo, um eu maior, que não é esse euzinho lá da nossa consciência, que é o que eu acho que eu sei sobre mim mesmo. Só que esse eu maior, essa essência profunda, ela é o centro de tudo, não só do inconsciente, do consciente e do inconsciente, ele é a totalidade. Então, o processo de individuação é a gente ir ao encontro dessa totalidade que nós somos, integrando partes que ao longo da nossa criação e tem a ver com cultura, a gente foi
colocando para debaixo do tapete, partes nossas, que a gente foi tendo que deixar de manifestar porque não era seguro manifestar. Então a gente, de uma forma geral, na nossa cultura, a gente tem uma cultura que a gente é criado para seguir determinados scripts, para ser amado e ser aceito, que é uma das grandes buscas do humano. E a gente vai seguindo esses scripts e a gente começa a deixar de lado algumas características nossas que a gente não acredita ser seguro manifestar. Só que esse processo ele não é nada consciente, ele é zero consciente, né? Então eu tive um comportamento lá bem atrás na minha infância e aquele comportamento foi punido, foi reprimido pela minha mãe, sei lá, pelo meu pai, por alguém que tinha uma autoridade importante, fazia um papel de autoridade importante para mim naquele momento. Então eu entendo que aquilo eu não posso manifestar. Aquela parte que também sou eu, não é seguro ser. E aí isso vai lá pro inconsciente. E aí assim eu vou selecionando o que eu posso, o que eu não posso manifestar. O que é certo, o que é errado. O que é bonito, o que é feio. Eu aprendo a dualidade, né? E aí eu vou colocando para fora só aquelas características que eu considero que me dão algum nível de segurança. Quando a gente fala, então, processo de individuação, a gente está falando desse encontro com essa totalidade de volta, com a reintegração. Eu até gosto mais de chamar de reintegração do que integração, porque a gente nasce integrado e a gente vai desintegrando, a gente vai fragmentando e selecionando. Isso aqui eu posso ser, isso aqui eu não posso ser, né? Então a individuação vai ter esse lugar de reintegração, desse todo, de todas as partes nossas, inclusive aquelas que a gente rejeitou durante muito tempo. Só que como a gente rejeitou durante muito tempo, a gente vai precisar de um trabalho profundo para refazer esse caminho e para encontrar essas partes e para aceitá-las e acolhê-las em nós. Para aceitar o bonito em nós, o feio em nós, o generoso em nós, o egoísta em nós, o certo e o errado em nós. Porque tudo que a gente tem se manifesta em polaridades e a gente tem todas as polaridades. Quando a gente bloqueia uma delas, a gente vai para a idealização da outra. Né? Então a gente também não manifesta aquele outro lado de forma autêntica. Eu manifesto o que eu acho que deve ser aquilo, como eu acho que deve ser, né? Que é a primeira confusão que eu quero separar para vocês, que é entre individuação e imitação. A gente confunde muito essas duas coisas. Então, eu começo a imitar o que eu acho que deve ser uma pessoa bacana, bem-sucedida, competente ou qualquer que seja o conceito que esteja sendo trabalhado naquele momento, né? Então eu começo a ver aquela referência que está fora de mim e falar, para ser aceito e ser amado eu preciso ser daquele jeito, e eu vou para imitação. Aí entra a questão da espiritualidade, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Né? Porque muitas vezes, quando a gente pensa nesses grandes avatares da humanidade, como os grandes líderes espirituais, a gente vai ver cada um deles teve uma trajetória muito própria e única, né? Eram seres realmente individuados, né? A gente pode entender individuação como espiritualidade até em alguma instância, né? Porque cada um se apropriou da sua essência e a colocou para o mundo de maneira autêntica. Individuação é isso, eu me apropriar da minha essência, daquilo que é particular em mim, integrando todas as minhas partes e colocar isso para o mundo de uma forma autêntica, sem repressões, mas também mantendo o respeito pelo outro, que é a segunda coisa que a gente vai falar. Então vamos voltar na espiritualidade. Então, muitas vezes, quando a gente começa a fazer um processo com a espiritualidade, em algum momento da vida, a gente vai para imitação. Vai falar, eu acho que uma pessoa espiritualizada é daquele jeito, né? Posso falar, inclusive, por experiência própria, porque eu passei por esse processo. Então, eu acho que, né, eu tenho que meditar, não posso comer carne, tenho que fazer yoga e etc. Isso não é uma crítica, tá? Porque eu faço tudo isso. Não como carne, eu medito, eu faço yoga. Agora, a grande questão é quando a gente vai para a imitação disso na forma. Então, eu faço tudo isso como práticas. Eu não interiorizo o que isso me conecta com algo que é profundo em mim e que se conecta com tudo e com todos à minha volta. Então eu vou ser aquela pessoa espiritualizada que não consegue, que eu amo a humanidade, né? Mas eu não consigo amar quem tá do meu lado, né? Amar o meu próximo que tá aqui, que me irrita, que me questiona, que me desafia, né? Aquele que mostra partes minhas que eu não gosto, esse eu não consigo amar, né? Então isso é ir pra forma.
né? Porque esses processos todos, eles têm que nos levar a um encontro de uma essência que eu consigo colocar no mundo e entender que eu estou conectado com todo o resto, né? Então, essa é a primeira coisa. Peguei um exemplo da espiritualidade, vou pegar um exemplo genérico, né? Então, eu tô num processo de desenvolvimento da minha autoestima, vamos lá, pensando em autoestima de uma forma mais genérica. E aí eu começo a achar que eu sou maravilhosa e tudo e etc. E aí eu começo a me achar melhor do que o outro. É a outra armadilha do processo, né? Porque eu entro justamente na sombra do amor, que é o poder, tá? Amor não é oposto de ódio. Isso é importante a gente deixar claro. Ódio é amor distorcido. Ódio é um afeto que, por eu não me permitir conscientizar, por eu não me permitir vivê-lo de forma consciente, ele precisa sair de forma distorcida, na forma normalmente de aversão, tá bom? Então aí os homofóbicos e os racistas para nos provarem isso, tá? Então ódio é amor distorcido. O oposto, a sombra do amor é o poder. É quando existe uma hierarquia, né? E eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro e eu começo a subjugar o outro e eu começo a entender que, não, eu tô entre os escolhidos, desculpa, você não está. Aí eu entrei na outra grande armadilha do processo quando a gente pensa em desenvolvimento de autoestima, tá? Então, primeira diferenciação que eu queria fazer era essa, é a imitação, é o cuidado. Quando a gente fala de processo de individuação, que é ir para esse lugar de autenticidade, é não imitar isso, tá? E a outra diferença que a gente costuma muitíssimo, deixa eu só ver a hora aqui, porque eu não me perder na hora, que a gente costuma confundir é individuação com individualismo, tá? São duas coisas bem diferentes. E a outra confusão comum de acontecer. Eu começo um processo de me manifestar de uma forma mais autêntica e eu acho que eu tenho que dizer o que eu quero na hora que eu quero e os outros é que lidem com isso, eles que lutem. Porque eu vou falar o que eu quiser na hora que eu quiser e não tô nem aí mais pra ninguém. E isso não tem a ver com individuação. Isso só significa que eu encontrei uma outra estratégia para me defender nas minhas próprias inseguranças. Isso só significa que eu encontrei uma outra forma de proteger aquilo que eu não quero que seja visto em mim pelo outro, né? Então, eu vou ser agressivo com o outro antes que ele seja agressivo comigo. Eu vou trair antes de ser traído. Eu vou esculachar os meus funcionários antes que eles me questionem, antes que eles questionem a minha competência ou a minha autoridade. Então, individuação não tem a ver com individualismo. Individuação tem a ver com se apropriar dessa essência sua, dessa totalidade, de todas essas partes que te compõem, mas conseguir colocar isso para o mundo se relacionando. É no relacionamento que a gente desenvolve individuação. Então, não adianta eu ir para a floresta e voltar e não conseguir dialogar com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente do que eu penso, né? É no relacionamento que o processo da autoestima e da individuação acontecem de fato, tá? E aí, por isso tudo que eu tô falando aqui para vocês, que quando a gente chega naquelas visões um pouco mais superficiais e que eu treino várias coisas e que eu treino uma atitude, muitas vezes não vai dar certo, né? Porque a gente não tá falando, antes da atitude, eu preciso de um ganho de consciência dessas partes que durante muito tempo eu rejeitei em mim. E aí, quando eu me deparo com elas, muitas vezes isso não vai ser simples, isso vai ser dolorido, tá? E aí, muita gente volta no processo, muita gente se desespera um cadinho, e é só quando a gente passa pelo processo, por essa fase mais difícil, que a gente vai começar a se encontrar com esse acolhimento, com esse autoacolhimento, com esse amor próprio. Porque amar as partes que a gente admira na gente, é mais fácil, né? O difícil é amar aquela parte que eu não admiro, que eu não gostaria de ter e que todos nós temos, né? É sair, como eu falei, da fantasia.
Por isso é tão difícil o processo de autoconhecimento, porque eu preciso sair dessa historinha, desse enredo que é tão atrativo e criativo que eu crio sobre quem eu sou e sobre os outros, para olhar para dentro, né? Para parar de chegar nas relações da minha vida e aceitar migalhas de afeto, por exemplo, né? Para deixar um trabalho que eu não gosto com a desculpa de que é porque a crise é isso, aquilo, outro, mas que na verdade tem a ver com um questionamento que eu faço da minha própria competência, de se eu realmente posso assumir novas responsabilidades, né? Então, para a gente sair dessa ilusão, a gente precisa fazer um processo de retomar essas partes que foram deixadas de lado. E esse processo é um caminhar individual, por isso é individuação, ele é um caminhar que você passa aí por um deserto, né, em alguma instância, né? Às vezes eu ouço muito das meninas falarem, ai, Diane, eu sempre repito o padrão de relacionamento, então vamos falar de relacionamento um pouquinho aqui, né? Eu sempre repito o mesmo padrão de relacionamento, quando eu vejo, só mudou de cara e de corpo, mas é o mesmo do ex. Aí eu falo, então, você tá precisando ficar um tempo sozinha, né? Para encontrar esse lugar dentro de você que faz com que você esteja precisando reproduzir fora esses relacionamentos. E aí algumas pessoas me dizem, ai, mas eu já tô solteira há 5 anos, 10 anos. E aí eu sempre me pergunto, você está solteira há 10 anos, há 5 anos, na expectativa e direcionando a sua energia para encontrar alguém? Porque se sim, você perdeu a grande oportunidade de passar 10 anos de verdade sozinha. Porque se eu tô sozinha e eu estou direcionando a minha energia o tempo inteiro para fechar esse vazio em mim, eu não tô fazendo processo interior. Eu tô perdendo a oportunidade de realmente estar comigo mesma e de fazer a minha integração. E aí é a grande dificuldade, porque precisa ter coragem, precisa assumir, precisa atravessar o deserto. É assumir de verdade esse lugar e atravessa o deserto. E atravessa o deserto não só no relacionamento, como no trabalho, como nas relações de amizade, né? Entende, se apropria do que você merece. Quando a gente vai falar nesse processo um pouco mais autêntico, tá? Falei pra caramba, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Não sei se tem a ver com o assunto, mas estou numa crise no casamento de perder sem conseguir responder uma simples pergunta sobre quem eu sou. O que eu gosto, apenas me defino como mãe. Quem foi que perguntou isso? Mapa, subiu. Olha, mãe não é uma definição, mãe é um papel, né? Um dos papéis que você exerce, não tem a ver com quem você é, de fato, né? Quando a gente está falando desse processo de individuação, a gente está falando de um lugar muito mais em essência, que é antes dos papéis. Os papéis a gente vai reconectar lá com arquétipos e com as personas, mas a gente está falando de um lugar muito para trás disso, tá? De quem você é em essência. Como eu falei, é o acolhimento de todas as suas partes. O bom e o mal em você, o bonito e o feio em você, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você está falando muito comigo. Tem alguém que tem mais pergunta ou comentário? A Carol tá perguntando, e quando é o inverso? O outro não consegue nos amar. Acho que é isso, né, Carol? É a mesma coisa, Carol. Se o outro não consegue nos amar, a primeira pergunta que você tem que fazer é, eu consigo me amar? Porque se eu me amo, eu não vou querer na minha vida alguém que não consegue me amar. É simples assim, né? Agora, se eu não me amo, se eu tenho uma imagem idealizada a respeito de mim, aí qualquer migalha de afeto vai me fazer felizinha, né? E aí eu vou transferir a responsabilidade pro outro. Eu vou dizer que é o outro que é incapaz de me amar, né? Que não tá no tempo, não tem essa conversa, gente? Não tem essa história de que, eu conheci alguém, pegar essa pergunta da Carol, conheci alguém, comecei a sair com essa pessoa, né? Aí essa pessoa vira pra mim e fala, olha, eu não tô pronto.
para um relacionamento sério, porque eu acabei de sair de outro relacionamento, estou confusa, né? A parte nossa que quer acreditar nisso é a parte da fantasia, da ficção, da ilusão, né, que eu falei para vocês. Porque quando existe conexão, a gente está pronto. E aí a gente tem medo. Aí a gente faz o quê? A gente concorda com aquilo, porque afinal de contas é moderno, né? Então é moderno não querer nada sério. Eu não vou dizer que eu quero nada sério também, mas eu tô querendo lá dentro. Então significa que eu já bloqueei a minha autenticidade, porque eu tô querendo e eu não consigo manifestar isso. Eu não consigo dizer, então, querido, legal, vamos ser amigos, mas eu, na verdade, estou querendo outra coisa, né? Então, por quê? Porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo de perder aquele tiquito de amor que eu recebi, né? Ou de atenção. Porque eu me conecto com esse lugar de pouca afetividade lá da infância, onde eu não consegui entender o meu merecimento, né? A live vai ficar salva, vai. Aí quando cai na realidade, entra em depressão. Quem tá falando isso? Jerusa. Jerusa, num primeiro momento, nós vamos experimentar sim sentimentos muito desconfortáveis, tá? Porque a gente vai encarar coisas difíceis em nós. O Jung, no começo da vida dele, ele falava que o processo de individuação sempre começa na segunda metade da vida. Porque a primeira metade da vida a gente está desenvolvendo mais ego, mais pra fora. A gente está mais pra fora a energia, né? Trabalhar e fazer família, e que na segunda metade da vida é quando o nosso olhar se volta pra dentro e a gente começa a entender que existe alguma coisa maior que a gente veio fazer aqui. Que é essa integração, essa manifestação integral de quem nós somos. E que é onde a gente até toca o divino, né? Em nós e no outro. E aí ele usava um termo que é a depressão sagrada, para aproveitar o teu comentário, né? Então, algumas vezes você vai conseguir fazer esse processo de uma outra forma, mas normalmente ele vai vir com uma crise. Ele vai vir com um primeiro momento de crise de quem sou eu, onde estou, por que eu gosto, o que eu não gosto. Aí você entra em crise no trabalho, entra em crise no casamento. Por isso que ele dizia que era mais ou menos na metade da vida, né? Que aí você questiona o trabalho que você escolheu, você começa a questionar todas as suas escolhas, né? Você questiona o trabalho que você escolheu, você questiona as pessoas que você escolheu para se relacionar, você se questiona o seu estilo de vida. Depois, mais lá pro final da vida dele, ele já começou a ver que, falar, não é bem assim, não é só na segunda metade da vida, é na verdade uma pulsão, é um impulso que a gente tem de realizar quem nós somos no mundo, né? Então, pode ser antes, mas tem um primeiro momentinho aí que sim, que é o atravessar a noite escura da alma, que a gente fala. Por isso que é um processo difícil, gente, por isso que não é um processo que dá pra comprar numa pílula mágica. Você tá falando muito comigo. Jana, como efetivamente eu posso aprender a me acolher? Através de terapia? Terapia é um caminho, Jana. Eu sempre digo, tem vários caminhos que levam a Roma. Terapia é um deles, porque a terapia vai trabalhar, na grande maioria das vezes, com esse olhar para você mesmo, né? Com sair dessa ilusão de que tá tudo fora de mim, de que a culpa é do outro, é do governo, é do coronavírus e é de não sei quem, para olhar para mim, qual que é a minha responsabilidade, qual que é o meu papel nesse grande game que a gente vive. E a terapia tem esse olhar, né, para trazer essa integração, especialmente em algumas abordagens. Então a terapia é um lugar, mas é processo de autoconhecimento. Então tudo que te leve, todos os processos que te levem para essa interiorização, para esse lugar onde você consiga olhar para você mesmo, para suas chagas emocionais, para as inseguranças emocionais que te fizeram se moldar de alguma forma a um externo, todos esses processos vão auxiliar. Mas eu sempre digo, gente, que o mais importante não é o que acontece na sua sessão de terapia uma vez por semana, tá? O mais importante é o que acontece entre uma sessão e a outra.
Não dá para transferir a responsabilidade também para a terapia. A responsabilidade é nossa, gente. É assumir essa responsabilidade de sim, eu vou investir agora em fazer um mergulho profundo, em entender as minhas questões, em entender onde estão as minhas inseguranças, em olhar para mim mesmo sem constrangimento. Né? E eu vou me apropriar disso. Por isso que a gente falou por isso que eu falei de atravessar o deserto, porque é um lugar que muitas vezes você vai precisar, inclusive, de rever coisas da sua vida. É um momento que muitas vezes você vai entender que tem pessoas que estão na sua vida que não fazem mais sentido estarem, né? E que a gente vai precisar de abrir mão de coisas, de pessoas, de objetos, né? É olhar para esse vazio que a gente tenta entorpecer o tempo inteiro, né? A gente está numa cultura que a gente tenta resolver a questão da autoestima com o preenchimento externo desse vazio, né? Então eu consumo demais, né? Então se eu compro um carrão, se eu tenho uma posição de status, tá tudo bem, né? Se eu tenho grana, tá tudo bem. Se eu me considero padrão de beleza socialmente aceito, está tudo bem. Só que aí, se fosse assim, todo mundo que tivesse isso ia deitar a cabecinha no travesseiro e se sentir ótimo. E não é isso que acontece. Porque eu vou consumindo, aumentando o meu consumo, me entorpecendo ainda mais, tentando atingir padrões inalcançáveis. E cada vez mais esse buraco interior ele aumenta. Por isso ele vai precisando de doses maiores, né? Porque ele vai aumentando e aí eu deito a minha cabeça no travesseiro e continuo me sentindo vazio, né? Então, quando a gente precisa desse entorpecimento do externo, significa que tem alguma coisa que lá dentro precisa ser mexida. Não sei quem sou e sofro com isso. A Elis está falando. Elis, quando você diz não sei quem sou, isso já te coloca num lugar muito interessante, tá? Porque tem muita gente que vai passar a vida inteira achando que sabe quem é. E, gente, a Cláudia falou isso na live passada e eu vou repetir aqui. O objetivo de qualquer processo de autoconhecimento, de processos com sombra, de terapias, não é você trazer tudo que está na sombra para a luz. Porque isso não existe. A gente vai fazer processo pro resto da nossa vida. Esse processo ele não é uma coisa que eu faço e ele acaba e eu atingi um platô e tô resolvida agora para todo sempre. Isso é diário. A gente só vai enxergando melhor, ampliando a consciência, ampliando essa tomada de consciência. Então a gente vai enxergando melhor como a gente se posiciona, a gente vai enxergando melhor a relação que a gente tem com a gente mesmo. E a relação que a gente tem com o outro, gente, sempre vai ser reflexo da relação que a gente tem com a gente. Sempre vai ser. Então, o que a gente precisa parar de fazer, na verdade, é ficar transferindo essa responsabilidade. É falar porque ele não me ama, porque ele não faz isso, é porque o meu chefe é daquele jeito, é porque a minha mãe é de tal jeito. É assumir essa responsabilidade. Ok, eu vivenciei alguma coisa com alguém que não foi adequada, então eu tenho uma escolha diante disso que fizeram comigo. Se eu continuo recebendo isso, é porque eu não consigo acreditar que eu mereço mais do que isso, né? Tem a ver com tomar decisões também. Não consigo me amar e nem me conhecer. Ele está falando que não consegue se amar nem se conhecer. Você está tentando? Essa é a primeira pergunta. Acho que isso fala de verdade em mim. Como aceitar e lidar bem com a rejeição e a falta de atenção do outro. Flávia, primeiro, a gente não lida bem com rejeição. Rejeição vai gerar um sofrimento, né? Rejeição, ela vai doer em algum lugar. Então, a primeira coisa é a gente não negar essa dor, tá? A gente precisa entrar em contato com essas dores nossas, que é quando eu falo do entorpecimento, que a gente vai buscando fora coisas. Então, né, tem todos os anestésicos sociais. Então eu fui rejeitada, vou aqui tomar um vinho, vou tomar um alquinho aqui para me desconectar desse sentimento desconfortável. Então, e aí esse sentimento que a gente não dá lugar para ele se expressar, ele vai crescendo dentro da gente, ficando fortinho, ganhando vitaminas. E tem uma hora que a gente é tomado por ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar não tem que lidar bem com a rejeição. A dor que a rejeição me provoca, eu preciso senti-la, e aí eu preciso me vulnerabilizar.
né? Porque, gente, todos nós, todos vocês aí que estão me assistindo, inclusive eu, todos nós sabemos qual é a dor de ser rejeitado. Todos nós já sentimos isso. Isso é uma das chagas humanas. E eu sei também que eu já rejeitei alguém. Vocês provavelmente não só foram rejeitados, vocês também já rejeitaram alguém. É porque a gente entra num lugar de que como se só o que acontecesse com a gente importasse. Mas a gente também já rejeitou alguém. Então se eu consigo olhar para isso e falar, olha, eu também rejeito. Então quando o outro me rejeita, não necessariamente tem a ver comigo, tem a ver com alguma questão que não bateu, não clicou ali dentro do outro. Mas isso vai gerar uma dorzinha, então eu tenho que entrar em contato com essa dor, achar uma via de canalização depois dela para ela sair, para eu não ficar lá criando raízes com ela. E sobre a falta de atenção do outro. Quem é esse outro? A primeira pergunta é essa, né? Quem é esse outro que não te dá atenção? Né? E se ele não te dá atenção, por que tu aceitas não receber atenção? Os impactos desse isolamento social nesses processos, autovalorização, acolhimento das sombras e usá-las a nosso favor. Isabel, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está perguntando os impactos desse isolamento social nesses processos de autovalorização, acolhimento das sombras e usá-las a nosso favor. Não sei se eu entendi, eu vou comentar. Se não for isso, você pergunta de novo, por favor. Mas assim, eu acho, gente, que esse momento que a gente está vivendo, ele é muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma pérola, ele tem um tesouro dentro dele, né? Que é a possibilidade da gente se voltar para aquilo que realmente importa. Porque ele nos tirou da historinha, ele nos tirou do enredo criado, ele nos tirou da gente achar que o nosso valor tá na roupa que eu uso, no emprego que eu tenho, ou nas viagens que eu faço. Então, ele nos tirou desses confundidores e nos levou para um lugar que necessariamente a gente vai entrar em contato um pouco mais com as nossas questões internas. E aí cada pessoa está lidando com isso de uma forma muito particular, né? Tem pessoas que estão passando por questões práticas, objetivas, né? De dificuldades financeiras e coisas dessa. E isso também é sinalizador, né? Porque se eu tô nesse momento, eu também tô passando por eu tô passando por uma questão de ordem prática, significa que eu preciso encontrar outras formas de lidar com essa situação atual. Mas muitas vezes a gente vai se apaixonar pelo sofrimento, né? E vai ficar lá, mas eu não posso, mas eu não quero. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade, tem outras que vão ter mais facilidade, mas é um momento desafiador também para a gente vencer essas questões práticas. E é um momento desafiador para a gente olhar para esse acolhimento das sombras, porque quem pode tá dentro de casa. Muitas pessoas estão dentro de casa com marido, esposa, filhos, né? E não tem nada melhor do que para nos apresentar as nossas sombras do que essas pessoas, né? Então, se eu consigo olhar para essa convivência diária que está acontecendo, com esse olhar de aprendizado, né? Entendendo que o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu namorado, meus irmãos, seja lá com quem eu esteja convivendo nessa quarentena, eles são ótimos espelhos de questões que eu preciso trabalhar em mim. Aí eu tô usando esse momento ao meu favor, né? Eu acho que se a gente voltar pós-confinamento, pós-distanciamento social, da mesma forma que a gente entrou, teremos perdido uma grandíssima oportunidade de aprendizado. Tá? Então, Carol tá falando, minha irmã sempre fala isso pra mim, me ama, né? Pra mim. Que eu preciso me amar primeiro pra poder amar alguém. Sim, sim. Se a gente pega um texto sagrado, inclusive, né, diz isso, né?
Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo descobrir esse lugar de amor comigo mesmo? Né? Que, como eu falei, muitas vezes vai exigir fazer um retiro que não é o retiro do desenvolvimento, do distanciamento social. É um retiro da alma. Né? Por isso que eu falei da diferença entre estar sozinho, solteiro, e estar sozinho. Você pode passar 10 anos solteiro ou solteira e não ter ficado sozinho com você mesmo. Né? E perder uma ótima oportunidade. Precisa coragem, precisa atravessar o deserto. Preciso recuperar minha autoestima. Temos 10 minutinhos, dá para responder algumas perguntas ainda. Preciso recuperar minha autoestima, não tem como ficar sozinha. Estou casada, mas quero me curar, como faço? Rose, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o que significa não tenho como ficar sozinha, porque é uma frase já construída dizendo que a escolha não está em você. E aí a gente já precisa começar a rever essa frase daí, né? Uma coisa é, eu não quero ficar sozinha. Né? Outra coisa é, eu não tenho como ficar sozinha, quer dizer o quê? Tem uma dependência financeira? Tem uma questão ou de outra ordem? Ainda assim, é uma escolha. Tá? Porque significa, se a questão é uma dependência financeira, significa que eu preciso encontrar formas de alcançar a minha independência financeira, né? Estou casada, mas quero me curar, como faço? Aí, gente, a gente entra numa coisa que eu falei no iniciozinho, que é a pílula mágica, né? Que é um outro problema da nossa sociedade. A gente quer resolver anos, né, de desintegração, anos que a gente ficou fragmentado, partido, que a gente ficou rejeitando partes nossas com uma ação, de uma hora para outra. E isso não existe. Desconfiem de fórmulas mágicas quando a gente estiver falando de ser humano. Tá? Desconfiem das fórmulas mágicas, porque tudo é processo, gente. Tudo exige etapas. E esses processos, eles não são lineares, eles não são um caminhozinho linear. Às vezes você vai no caminhozinho, às vezes acontece alguma coisa, você dá uma paradinha no caminho, daqui a pouco pega uma curva no caminho. Então, esses processos, eles não são lineares. Então, não existe fórmula mágica. Que essa é uma das grandes questões que o Jung também questionava, as psicologias de massa. Né? Que é por isso que o negócio lá dos 10 passos para melhorar minha autoestima, que a gente fica tentando fazer, não funcionam. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, gente. Tô falando aqui para vocês de processo de individuação, que é justamente eu encontrar a minha integração pessoal, aquilo que me torna único, pessoal, intransferível, meu jeitinho particular de pegar coisas que são do coletivo e colocá-las para o mundo de um jeito próprio e autêntico meu. Então, somos todos humanos, alguns mais do que outros, mas somos todos humanos, porém somos todos indivíduos únicos. Individuação tem a ver com esse se apropriar do ser único que você é. Né? Então não tem uma fórmula mágica, é o seu processo pessoal e intransferível, tá? Por favor, me diz como eu posso aprender a fazer individuação. Nunca ninguém explicou a autoestima como você, me ajuda. Jana, é a mesma resposta da anterior, tá? Não é fórmula mágica. É processo de autoconhecimento. Temos uns minutinhos ainda. Verdade isso. Sofro, entrei em depressão. Verdade isso. Sofro. Eu tenho passado por um processo de insegurança em tudo que eu vou fazer. É uma luta comigo mesma. Patrícia, você pode falar um pouco sobre isso? Falar sobre insegurança, Patrícia, é isso? Vou falar um pouquinho, não sei, acho que é isso que você está perguntando. Sempre que a gente fala em insegurança, primeiro, gente, é outra falácia que a gente pode cair, achando que a gente vai alcançar uma segurança plena em tudo, né? Aí começa o que eu chamo pra vocês da historinha que a gente cria, da ficção que a gente cria na nossa cabeça, tá? Então pensem o seguinte, que tudo isso aqui, sofá, planta, o tapetinho que eu tô aqui sentada, tudo isso é o cenário para um enredo que a gente vai construir aqui dentro. A vida é uma experiência psíquica. A gente age e reage, isso é importante, né?
Se observem se vocês estão agindo mais ou reagindo mais às situações das suas vidas, de acordo com o que a gente cria aqui na nossa cabeça. Uma das coisas que a gente cria na nossa cabeça é essa ideia de que uma pessoa segura significa que ela não tem medo de nada, que ela não sente um friozinho na barriga quando vai fazer uma coisa nova, que ela tem uma coragem inabalável. Isso é ideal de perfeição. Então, a primeira coisa, e aí serve pra galera que perguntou lá de processo de endividação, eu preciso quebrar o meu ideal de perfeição. Eu preciso entender que esse lugar que eu tô tentando chegar de platô, ele é um lugar que na verdade não existe. Quando a gente se depara com uma situação que a gente não viveu anteriormente, isso vai nos trazer insegurança, né? Quando eu ligo a câmera aqui para falar com vocês, dá um friozinho na barriga. E isso é bom. Isso é necessário. Porque é isso que vai me movimentar nessa interação. A insegurança que começa a ser um problema é aquela que me bloqueia. Que por conta dela eu deixo de agir. Por conta dela eu não vou tentar aquele emprego que eu quero muito, porque eu acho que eu nem vou passar mesmo. Por conta dela eu não vou colocar um talento meu e vou empreender porque eu acho que eu posso falir. Porque afinal de contas o Brasil está em crise, né? Que por conta dela eu não vou dizer eu te amo primeiro, porque eu acho que eu posso ser rejeitado. Então, essa insegurança é a insegurança que é bloqueadora. E aí, para lidar com ela, eu preciso olhar para minha vulnerabilidade e entender que coragem nasce da vulnerabilidade, aceitar essa vulnerabilidade. Aceitar que a gente erra sim, que faz parte da vida, né? Que medo de errar é assassino da criatividade. Eu posso não errar se eu seguir um scriptzinho, a probabilidade de eu errar é muito menor do que se eu der asas à minha criatividade. E criatividade é um dos processos, segundo uma das outras abordagens, uma outra abordagem que eu estudo, acesso à criatividade é um dos caminhos para acessar essa integração e essa inteireza nossa. Mas para isso eu preciso aprender que eu posso errar. Insegurança é o medo de errar, é o medo de se expor, é o medo da vulnerabilidade, né? É o medo que o outro julgue o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Medo do julgamento tem a ver com o sentimento de vergonha. Vergonha tem a ver com o sentimento de desconexão, em que eu acho que se o outro descobrir aquilo de mim, eu vou deixar de ser merecedor de amor e de pertencimento, que em última instância significa dificuldade de autoestima e de amor próprio. Então, lidar com insegurança significa entender que pode dar errado. Eu vou me dedicar o melhor que eu posso no meu trabalho, no meu relacionamento, na live, mas pode dar errado. Eu posso falar uma besteira aqui, eu posso cometer um erro, eu posso derrubar a câmera, pode dar errado. E ainda assim, eu não vou deixar de ser merecedora. Insegurança de novo, né? Outra pessoa perguntando de insegurança. Mas como sair desse ciclo de não conhecimento e sofrimento? Elis, é o que eu já falei antes. Não é fórmula mágica, é processo. As terapias ajudam e todos os processos de autoconhecimento ajudam. Então, você pode combinar terapias com leituras, mas significa você começar a se observar. Uma das primeiras coisas que eu gosto de falar, já que vocês estão querendo muito aí um negócio de uma receita. Auto-observação. Primeira coisa, auto-observação, né? Se observe aquelas coisas que te irritam. Observe quem te irrita. Observe o que você costuma criticar e julgar das outras pessoas. Tudo isso diz de você, não do outro, tá? Então, começa por autoobservação. Começa a observar como você reage às situações, tá? E quando você aceita migalhas por medo de ficar sozinha, por achar que isso é apenas suficiente, é problema de autoestima? O que você acha, Paty, diante de tudo isso que eu falei? Pode não ser só, tá? Pode ter outras coisas associadas aí, além,
da questão de autoestima, pode ter algumas outras coisinhas aí associadas que, como eu falei, teria que investigar dentro da sua história pessoal. Porque cada um somos um. Esse negócio de psicologia de massa, ele sufoca a nossa essência, tá? Então, sufoca isso que eu tô propondo pra vocês, que é cada um ir ao encontro do si mesmo, tá? Então, podem ter outras coisas aí envolvidas que a gente precisaria investigar na tua história pessoal, mas com certeza passará também por autoestima dessa forma que a gente está entendendo autoestima aqui hoje, tá? Que é esse amor próprio, que é essa canalização dessa força que é o amor para mim mesmo integrado, aceitando todas as minhas partes, as que eu gosto, as que eu não gosto, as boas e as ruins, bonito e o feio, tudo junto. E conseguindo colocar isso pro mundo de uma forma única, pessoal, intransferível, do meu jeitinho particular, que ele é suficiente, conseguindo não reprimir coisas minhas importantes, mas ao mesmo tempo conseguindo me relacionar, entendendo que eu sou coletivo e individual ao mesmo tempo. O Instagram me sinalizou aqui 2 minutinhos, gente, então eu vou começar a me despedir de vocês. Eu tenho que coordenar o grupo de autoestima, eu coordeno um grupo de autoestima. Meninas, se vocês estiverem por aí, eu acho que tem algumas meninas do grupo de autoestima agora. Vai ser só o tempo de 5 minutinhos, tá? Banheiro, e já vou entrar na plataforma com vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ih, gente, ficou um monte de pergunta ainda pra baixo. A autoestima é moldada na adolescência ou quando criança? Preciso entender onde tudo começou? Começa lá na infância, tá? Começa lá na infância, eventos importantes vão influenciar, mas começa lá na infância. Mas não necessariamente você precisa entender onde tudo começou. O que você precisa é entender que partes suas você rejeitou, que partes suas estão desintegradas e começar a fazer a integração delas. É a integração delas que vai te levar a esse sentimento de acolhimento e de amor próprio. Eu vou ter que me despedir, faltam 54 segundos e então eu vou correr agora para a coordenação do grupo de autoestima com as meninas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Eu ficaria aqui mais tempo conversando sobre esse assunto, mas agora temos que ir e semana que vem acho que eu volto com a live de convidados. Estou tentando ajustar o horário com o meu próximo convidado. Beijo grande, até a próxima. Eu também amei todo mundo. Oi, Rafa! Saudade, meu amor. Um beijo grande pra vocês. Quem tá perguntando de como participar do grupo de autoestima, vai lá no link da bio, tá? Beijo grande, gente. Tchau!